Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Queridos amigos, irmãos, que possamos nos unir em oração para recebermos o alimento espiritual. Que Jesus, Deus nosso Pai,
Irmã Lina e os bondosos ceareiros nos acompanhem e, por caridade, transformem estes momentos em fontes de luz e de paz. Assim, iniciamos o nosso encontro do dia de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. É sempre um momento muito feliz quando temos a possibilidade de nos reunirmos para rever as lições do Evangelho. Hoje nós vamos nos conduzir através de uma lição do livro Fonte Viva, a lição 19, que Emmanuel intitulou Apacenta. Apacentar é um verbo relacionado a cuidados, que envolve ações, conduzir, vigiar, pastorear, guiar, instruir, ensinar, nutrir, oferecer pasto, todas as funções do pastor. Mas nós não vamos poder nos fixarmos no pastor que conduz os animais somente. Jesus, o bom pastor, e ele dizia que as ovelhas do aprisco é toda a humanidade. Então, estas funções estão relacionadas também aos nossos procedimentos. E Emmanuel buscou um versículo do Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 17, que diz: apacenta as minhas ovelhas. Este fato ocorre na terceira aparição que Jesus faz aos seus discípulos após ele ter desencarnado. A primeira aparição foi para Maria Madalena, a segunda para Tomé e a terceira é neste capítulo que nós vamos estudar hoje. Nesta terceira aparição, Jesus faz recordar os objetivos e as bases da sua campanha redentora. Isto ele está se dirigindo aos discípulos. Nós vamos, para um melhor entendimento, vamos voltar um pouquinho no Evangelho de João, porque os discípulos estavam em Cafarnaum, no mar da Galileia. Aliás, que esta passagem, alguns estudiosos até eles acreditam não ter ocorrido, mas sim ser uma história. Porque Pedro, quando Jesus foi crucificado, ele estava em Jerusalém. E aqui ele já está em Cafarnaum. Mas isso não é de tanta importância. O importante é nós tirarmos o conteúdo da lição que ela está nos passando, né? Então, eles estavam em Cafarnaum e num final de tarde e resolveram fazer uma pesca. E enveredaram mar adentro com o barco e ficaram quase que até o amanhecer. E eles não conseguiram pegar nenhum peixe, então voltaram para a praia. Quando eles chegaram na praia, Jesus estava lá, mas olha, eles não conheceram Jesus. E Jesus então perguntou a eles: conseguiram pegar peixes? E eles falaram: não pegamos nenhum. Então Jesus orientou: voltem, joguem a rede pelo lado direito do barco que vocês vão conseguir alguns peixes. Imediatamente eles voltaram e realmente aquela rede se encheu
encheu tanto que vieram supercarregados de peixes para a praia novamente. Só aí é que Pedro conheceu a Jesus. Então, Jesus já estava com o fogo aceso, pediu mais um peixe para eles e já havia um peixe ali também naquela grelha e eles tomaram o seu café. Então, logo após este episódio em que foi saciada a fome e as necessidades existenciais terrenas, Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ao que Pedro responde empolgado: Sim, Senhor, tu sabes o quanto te amo. E Jesus responde: apacenta aos meus cordeiros. E Jesus torna a perguntar: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sim, Senhor, sabe o quanto te amo. Apacenta minhas ovelhas. E novamente Jesus pergunta a Jonas se ele o amava. E nesta terceira vez, Pedro fica entristecido por imaginar que Jesus punha dúvida sobre o seu sentimento. Sim, Senhor, tu me conheces, sabe o quanto eu te amo. E Jesus responde de uma forma mais enfática: apacenta minhas ovelhas. Estas 3 vezes que Jesus pergunta tem uma certa ligação com aquele episódio em que o galo irá cantar 3 vezes e você vai me negar, né? Lembra-se dessa passagem? Porque Pedro, ele conviveu com o mestre em intimidade dele, recebeu indiscutível tesouro de amor e socorro e negou 3 vezes, apesar de ter sido advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia no seu caráter. Só aí é que, caindo em si, ele soube conquistar a humildade e oferecer a dedicação fiel ao Senhor, né? Então tem uma ligação destas 2 ocorrências, né? E também quando ele responde pela 3ª vez a Jesus que ele amava muito, né? Somente aí então que ele se dá conta da tarefa que cabia, que era de conduzir, iluminar, consolar, levar refrigério, quer dizer, levar consolo, levar alívio, esperança, alegria ao coração de toda a humanidade. Não como o comando dos governantes da humanidade, não como nós costumamos muitas vezes fazer, com arrogância, com orgulho, com rigidez do julgamento. Nós vivemos com a preocupação do ter, do poder, do desfrutar, sem a preocupação das consequências, né? Que a tarefa vai determinar, porque nós sabemos que nós plantamos e nós colhemos aquilo que nós estamos plantando, né? E Jesus facilita a tarefa e não põe grandes deslocamentos, posto que essas ovelhas que se apresentam na figura do próximo, do familiar, entre companheiros do cotidiano, aqueles que se apresentam até mesmo como os nossos inimigos, como os nossos desafetos, né? E atender ao convite de Jesus é um treino constante, iniciando com humildade e caridade.
O alimento que temos que oferecer é o alimento espiritual e, na realidade, isto vai se dar através da nossa educação moral. Por isso que nós temos que nos educarmos para ter maior capacidade em servir. E quando Jesus faz esta incumbência a Pedro, Pedro estava ali como um representante de todos nós. Não era somente a ele que cabia estas incumbências, não. A incumbência é para toda a humanidade. Eu vou pedir que depois vocês leiam vagarosamente esta lição número 19 do Fonte Viva, porque nós vamos apenas pegar alguns trechinhos, porque o tempo é sempre curto, né? Então, Emmanuel fala que é um apelo que o Divino Pastor faz a Simão para que ele continuasse o apostolado. E aí ele faz uma série de recomendações, de disciplinas que nós temos que ter para exercer as nossas funções. Não ter grito, não ter chicote, não ter castigo, não ter lamentação, desespero, não ter abandono, apenas apacentar as ovelhas. E ele fala que isto equivale a dizer: sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não desanimes perante a rebeldia, perante qualquer erro. A lição benéfica, ela vai surgir depois, né? Ajuda ao próximo, educa sempre, revela-se por trabalhador fiel, sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos, né? Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação no instante oportuno, né? Não analises destruindo. Olha, gente, quantas lições que nós muitas vezes deixamos passar batido no nosso dia a dia e agimos de forma indevida. Com esta lição, nós vemos o trabalho imenso que nós temos que desenvolver e que Jesus conta com cada um de nós nas nossas atividades, né? Então vamos nos esforçarmos para realizar o trabalho, graças a Deus. Para as nossas vibrações de hoje, vamos oferecer aquilo que temos de melhor em nosso coração e ofertar aos benfeitores celestes encarregados do direcionamento para que elas sejam levadas àqueles que mais necessitam neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a luz divina que se formou com a nossa união possa também beneficiar os nossos lares e familiares. A casa da irmã Lina se fortaleça ainda mais para ser sempre este núcleo de emissão e recepção de tudo que for bom, alegre, próspero e feliz. Que todos os frequentadores e assistidos, onde quer que se encontrem, sejam sustentados nesta mesma luz, a luz do amor. Rogamos ainda ao Senhor que possamos amealhar recursos que possam ampliar a nossa capacidade para continuar na busca do apoio, socorro e luz, a fim de melhor aproveitar o aprendizado.
Queridos benfeitores e Senhor Jesus, agradecidos estamos por esta oportunidade benfazeja e pedimos a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje. Luz e paz no coração de todos, que assim seja.